Boa noite a todos. Né, eu fico muito feliz de participar, né, desse momento tão especial, né, e ver, um exemplo, no bloco anterior, né, essas personalidades, né, com tanta representatividade a nível de Brasil, tanto de conteúdo quanto de imagem, né, que isso é muito importante que a gente consiga cada vez mais disseminar, né, e fortalecer esses eventos, né, na área de segurança do trabalho. A gente sabe o quanto a área de segurança do trabalho, vamos dizer, é carente, né, de eventos e suportes, né, como esses que já vem acontecendo, né, a Anateste, né, a Assiste, a Campate, entre outras aí. E eu fico feliz, né, de estar junto aqui com vocês, Sebastião, Eduardo, Silvio, né, da gente fazer parte desse bloco, né, de continuidade aí dos trabalhos aos 50 anos do SESMIT. Hoje nós estamos com um tema, né, que foi trabalhado para a gente estar discutindo hoje, né, gestão e pilares de SST como resultados. Né, é um tema muito importante no sentido de, conforme no primeiro bloco o participante do governo, né, lá o da CIT, ele citou principalmente sobre a questão do pilar da SST, né? Então eu acho que não só como um dos pilares voltado para os direitos humanos, realmente os trabalhadores terem um ambiente de segurança do trabalho, né, digno, né? Enfim, eu gostaria que vocês ficassem à vontade, Sebastião, Eduardo, Silvio, para a gente estar tratando, né, desse tema, né? E fiquem à vontade aí de falar um pouquinho de vocês aí e como vocês estão vendo o evento. Sebastião, pode ficar à vontade. Vamos começar por você. Pois é, eu vou ser linha de frente, eu vou tomar logo na Exato. canela. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar, como eu falei anteriormente, revendo os amigos, Eduardo Milanelli, de muitos anos. Vocês dois que eu estou conhecendo agora, o Silvio e o nosso amigo José Maria. A área de segurança a gente vem acompanhando já há muito tempo. Eu fui formado em 1978, quando era supervisor de segurança do trabalho. E foi uma época difícil porque, na verdade, a gente tinha uma prioridade, a gente tinha que fazer com que aqueles equipamentos de combate a incêndio fossem a razão do trabalho. A prevenção era uma coisa ainda meio incipiente, meio difícil. Os grandes ídolos que nós tínhamos, eu vou até citar um, que era o Leonídio. Era o homem que criou uma Bíblia da segurança que todo mundo tinha que ter aquele debaixo do travesseiro. Então, foram coisas profundas acontecendo. E nos últimos tempos a gente está notando uma mudança tremenda na nossa área de segurança do trabalho. Eu acredito até que parte disso é para atender às questões, adequações normativas e legais diante desse dinamismo da economia, e grande parte em função das incorporações de novas tecnologias. A gente vê hoje pessoa com o celular na mão fazendo uma visão que nunca teve antes. Você vê hoje um sujeito procurando fazer o trabalho em altura com os drones, que não precisa mais ficar lá subindo escada, ele já acompanha o trabalho que está sendo efetuado. E nesse quadro a gente percebe que a segurança do trabalho tem que ser cada vez mais fundamentada em princípios de trabalho para que a gente possa ter realmente o resultado como se espera. E ela, quando bem administrada, com certeza vai trazer resultado. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe que quando você tem um acidente, as consequências são terríveis. O prejuízo é muito grande. Você imagine numa empresa onde você tem um número reduzido de trabalhadores e você tem aquele camarada que é o comandante da coisa ali e ele sofre um acidente. Olha os riscos que você vai ter, inclusive, no desenvolvimento da sua produção, as complicações que vêm. Um outro ponto que eu faço questão de levantar nesse assunto que nós estamos tratando, do pilar de segurança com resultado, é que a gente tem que ter sempre a ideia de estar avaliando esse quadro maior. Como estão sendo realizadas essas boas práticas? Elas estão sendo revisadas constantemente? Ou você apenas acha que o que está fazendo é o suficiente? Você nunca pode se contentar com o teu trabalho, ou do teu grupo, do cérebro que está ali implementando aquelas ações. Está sempre procurando o que há de novo no mercado, qual é a tendência que eu posso estar utilizando para que o meu trabalho possa também atingir o resultado que eu imagino que é possível ter.
E se a gente não aprende a fazer o diagnóstico do ambiente, da empresa, da área, da parte laboral, medindo a quantas andam as questões de segurança, você pode ser pego no contrapé. E essa situação, após feito esse levantamento dessa realidade da organização, ela precisa de ações para serem implementadas de tal maneira que você possa ter os resultados que você imagina. Porque, do contrário, sua cabeça pode ficar meio dolorida com as notícias que vão chegando gradativamente. Para isso, é importante que a organização avalie esses pontos que estão funcionando, o que pode ser melhorado, e também não esquecer daqueles pontos fracos que estão passando despercebidos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, José Maria. Quando nós estávamos fazendo a parte de... Trabalhei na Philips durante 19 anos, depois o Eduardo pode dar mais pormenores, era muito comum nos treinamentos de brigada de incêndio a gente ter os pontos práticos para fazer os treinamentos. Só que eu descobri depois que havia lugares que você nunca tinha participado em treinamento, fazendo simulado, e quando você ia fazer um simulado naquela área, que você percebia a necessidade de uma melhoria constante nas ações que você estava desenvolvendo. Então, aquele canto que fica o fundo da fábrica, que ninguém está presente, pode ser dali que, de repente, vem um incêndio e tudo aquilo que você imaginou que estava sob controle é destruído e todos saem no prejuízo. Portanto, a gente tem que analisar os pilares que você pode ter de uma maneira eficaz. Ou seja, para você construir algo e ela se aguente, você tem que avaliar se esse trabalho que você está executando está sendo fundamentado de modo a garantir a saúde e a integridade do trabalhador que está ali no meu ambiente de trabalho e da própria área da empresa, né? Se a empresa for tomada por uma destruição, seja ela qual for, todos nós temos prejuízo demais. Aí vem a pergunta, nesse pilar de eficiência, de trabalho, como é que está a nossa administração? As regras e normas de segurança estão sendo implementadas, estão sendo cumpridas eficazmente? Ou só acontece quando, às vezes acontece naquelas auditorias de ISO 9000? Recicla todo o conhecimento que você tem, que você vai ser perguntado sobre isso. Não funciona desse jeito. Se a gente não consegue despertar no trabalhador, na administração, na supervisão, e principalmente na alta gerência, a importância que é a segurança e saúde do trabalho, as consequências podem ser por demais danosas. Então, questione, pergunte, faça esse exercício para verificar se está sendo fundamentado num pilar realmente eficaz a sua administração. Na questão de análise de risco, tem um outro pontinho que eu gostaria de destacar, que muitas vezes a pessoa faz a coisa quase que automaticamente. Você vai no trabalhador, orienta a respeito da norma de segurança, e ele faz aquilo quase que mecanicamente. Mas isso é o ideal? Ou será que ele está fazendo, apertando, corrigindo um problema, e do lado dele tem uma cobra muito maior pronto para derrubá-lo, para picar? A gente precisa ter essa visão ampla, essa visão maior, essa visão da análise do acidente não ser apenas uma coisa conceitual, mas criar realmente uma cultura de comportamento seguro. Eu ainda vejo, Ademir, tem pessoas que ainda são aquela cultura do risco. Ou seja, principalmente a construção civil, né? Aqui é serviço para macho. Aqui é cabra que não precisa ficar aí, mulherzinha, amarrado em cinto, prejudicando até o andamento do trabalho. A gente tem que ter coragem para fazer as coisas. Às vezes esse pensamento precisa ser profundamente modificado, mas com consciência do trabalhador que está se fazendo, não por uma questão de exigência minha, que é para o próprio bem dele mesmo. Eu vou dar um exemplo rápido, e depois o Eduardo Milanelli vai complementar isso que eu estou falando para vocês. Regra geral, a área de segurança do trabalho é muito focada também em você fazer aquelas análises de risco, as investigações dos acidentes, e principalmente na investigação das condições de trabalho, para ver se você consegue descobrir onde estão os problemas. Esse senhor chamado Eduardo Milanelli veio com uma experiência nova, um projeto novo lá para a Philips, e criou no começo uma série de dor de cabeça para todo mundo. As pessoas não estavam acostumadas com aquela cultura. Onde você imagina que você vai deixar para trabalhador fazer a inspeção de segurança? E ele desenvolveu um programa de controle de risco, o famoso PCR, lembra, Dudu? O programa de controle de risco civil de modelo para muitas outras empresas que vinham nos visitar para entender aquilo, onde os próprios trabalhadores observavam situações antes de ocorrer um acidente. Se o cara percebia que perto da máquina dele, caramba, eu fui colocar a mão nessa peça e quase foi prensado nesse ponto que eu não tinha imaginado.
que por mais que você fizesse as investigações, acompanhasse, fizesse as análises das condições de trabalho, tinha coisas que passavam despercebido. Então, ele criou vários times ali, entre nós, para poder cada um estar sendo responsável pelo seu ambiente. E aquilo daria direito a um prêmio, não só para o trabalhador, mas também que indicasse aquelas condições de risco, e tinha um modelinho que a gente fazia para poder depois fazer uma análise crítica daquilo. Tinha uma equipe, comitê, para analisar se aquilo tinha fundamento que ele estava levantando. Mas aquilo foi um grande avanço, porque o trabalhador começou a sentir como participante do processo de prevenção de acidentes. Ele se sentia orgulhoso quando era chamado lá para receber um prêmio, quando ele era notificado a respeito da importância que ele fez da descoberta daquela condição de risco, evitou que o outro se machucasse, a família dele, os demais participantes. Então, são coisas que a gente vai adotando, vai aplicando e vai percebendo que torna realmente uma segurança do trabalho eficaz, funcional e, o mais importante, cria-se uma cultura de modernização das condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, enobrece quem está fazendo parte daquilo. E a pessoa começa a perceber que eu não sou mais o cara macho que era porque não usava equipamento. E agora eu tenho a responsabilidade de cuidar de mim e cuidar de quem está perto de mim. Então, nesses tantos anos, desde 78 para cá, a gente aprendeu muita coisa, mas o que é mais incrível, meus queridos amigos, cada dia se aprende mais. E hoje nós estamos, como dizia o slogan da Philips, Eduardo, na velocidade da luz. Cada dia novidade chega, você nem tem tempo de assimilar, vem 10 e você... Haja visto que o Rômulo comentou a respeito das normas que estão em reformulações. Caramba, não dá tempo nem de pensar no PPRA, já vem um PGR, um GRO que quebra a cabeça. Mas é isso, eu vou deixar agora o resto dos meus amigos, que são muito mais experientes e funcionários dessa questão aí. É um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco da minha vida. Maravilha, maravilha. Obrigado. É muito... Show, Sebastião. Show de bola. Obrigado, Sebastião, pela sua contribuição. E é uma grande contribuição, você pode ter certeza.